querido telespectador. Estamos aqui mais uma vez com mais um programa, O Seu Direito. Hoje, com um convidado muito especial, Dr. Demétrios Gonzaga, delegado-chefe do NuCiber, Núcleo de Combate aos Cibercrimes. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Como é que está a correria lá na delegacia? Foi difícil conversar com o senhor aqui, convidá-lo, atendê-lo aqui no programa, né? Na verdade é um trabalho bem intenso e nós quase não paramos, né, para, digamos assim, poder até respirar quase, porque é muito intenso nossa movimentação. Difícil é, inclusive, conseguir almoçar. Isso é interessante, porque esse NuCiber é o primeiro... A iniciativa do Paraná, né? Foi o primeiro núcleo de combate ao crime cibernético criado no Brasil, foi esse nosso aqui em Curitiba, né, doutor? Exatamente, especificamente para isso. E há quanto tempo o senhor está à frente desse trabalho tão... Desde o início, eu sou o único delegado lotado até hoje no núcleo, até por força do conhecimento que a gente tem, digamos assim, nas necessidades digamos, de aplicar as investigações, conhecimentos de tecnologia, de inteligência e de direito. E o senhor fez uma especialização? Fizemos várias, na verdade, tanto na área de inteligência quanto no campo da tecnologia. Eu sou mestrando também na área de informática, na PUC, né? Na parte de forense computacional, análise forense computacional. Então, são alguns estudos que nós precisamos constantemente nos atualizar para que possamos prestar um serviço à altura, né? Realmente é um trabalho árduo e muito estudo, muita dedicação e muito amor à profissão, né, doutor? Exatamente. Então, os assuntos aqui que até as pessoas me enviaram no Facebook, no Twitter, né, eu acho que o assunto mais, assim, que incomoda a população, o que mais preocupa, é a questão dos hackers nas contas de banco. O que o senhor tem a dizer para nós sobre isso? Assim, como evitar, ou como que eles atuam, como que a polícia está fazendo, ou se diminuiu, porque antigamente era mais fácil, né? Hoje os bancos tomam mais cuidado com isso, né, doutor? Exato. Na verdade, essas são algumas das estratégias que nós percebemos e que representam o volume maior de atendimentos que nós fazemos desde o princípio. Diria que no Brasil inteiro e talvez no mundo inteiro seja o crime que mais acontece. Nos nossos índices lá está claramente apontado que cerca de 60% a 65% das ocorrências dizem respeito ao desvio do dinheiro da conta corrente, o furto do dinheiro, através dessas estratégias que, ao final das contas, nós enquadramos como um furto qualificado mediante fraude com emprego da destreza, que é o conhecimento tecnológico. Então, a pena é aumentada, né? Então, a pessoa que furta pela internet, ela tem até uma pena maior do que o que furta uma bolsa na rua, né, doutor? Exatamente. Que vai furtar, assim, corpo a corpo, né, uma pessoa, isso, né? E, aliás, é interessante a gente dizer também que foi constatado nisso, Brasil afora, que o volume de ocorrências de assaltos direto a banco, quando os criminosos pegavam as armas e iam até as agências, diminuiu em função de que eles descobriram que era muito mais fácil você desviar dinheiro, alcançar o dinheiro da vítima, sem ter que passar por todo aquele embaraço de enfrentar os riscos de encontrar a polícia pela frente e travar aquelas perseguições todas. Eles fazem de uma forma bastante subreptícia, usando a tecnologia, e dificultam inclusive a localização pelo fato de estarem escondidos atrás de teclados espalhados Brasil afora. Geralmente quem furta através da internet está lá no Pará e vai furtar aqui no Sul, né? Ele está num estado bem longe da localidade onde ele está retirando dinheiro, né? Isso. Mas esse furto pela internet também há negligência da pessoa, né? Porque ela acaba entrando através de um espião, né? Então a pessoa acaba entrando num e-mail lá que diz assim, você ganhou um prêmio de 1 milhão, você ganhou 100 mil milhas da TAM, que eu recebo toda semana, né, também esse e-mail, né? Você ganhou 10 mil reais lá, você ganhou um carro, daí você clica aqui. Daí você está entrando o espião está entrando no teu computador, né? Então as pessoas também têm que ter informação de que elas entram, né, no e-mail do ladrão, né? E elas se facilitam, né? Exatamente. Nós percebemos essa significativa participação da vítima quando, por exemplo, ela deixa de revestir os equipamentos com pacotes de segurança. São aqueles pacotes que trazem não só o antivírus, mas também aquelas barreiras de segurança
para fechar as portas do computador para que não venham a ser invadidos, conhecidos como firewall. Tem outras ferramentas como o anti-phishing também, que, digamos, evita, bloqueia a chegada dessas propagandas, milhares de pacotes de propaganda, que muitas vezes vêm contaminadas ou que permitem que se linke o computador da vítima com o computador do criminoso através da instalação do software malicioso. É significativo, em quase todos os casos a gente encontra esse tipo de situação e as vítimas, evidentemente, não assumem que em determinado momento clicaram em mensagens contaminadas, que acessaram sites de conteúdo, digamos assim, duvidoso e muitas vezes até que possibilitavam que ao clicar em determinado ponto, possibilitariam que essas ferramentas viessem a ser instaladas. Então, a precaução e o cuidado da vítima é imprescindível para que não ocorra um furto, né? Exatamente. A pessoa tem que ter conhecimento, né, de que na internet tem esses vírus, né, esses espiões, tem que ter cuidado com o seu equipamento, né? Tem que pôr o antivírus, né? Isso. E fazer uma limpeza. Não pode dar senha para ninguém também, né? Também. E evitar, nós recomendamos sempre, utilizar computadores disponíveis ao público, como é o caso de lan houses, cybercafés, hotéis. Muitos estabelecimentos fazem isso, deixam o computador para que os clientes fiquem usando enquanto não são atendidos, e utilizar esses equipamentos para acessar contas correntes, fornecendo senhas, ou até fazendo alguma compra, ou movimentando compras através da utilização dos números do cartão de crédito, por exemplo. O que acontece é o seguinte, nesse tipo de equipamento pode ter havido uma prévia contaminação por um usuário anterior que permitiu que o equipamento ficasse contaminado. Quem chega e utiliza sem tomar as cautelas e sem observar que pode haver uma vulnerabilidade, ele efetivamente está correndo risco. Também existe um programa, né, que se pode instalar no teu computador para você saber também tudo que foi acessado nele. E eu acho que nesses hotéis aí, eles pode ser, né, se eles estiverem mal intencionados, se o funcionário do hotel lá que cuida da parte de internet, um hotel lá em São Paulo, um trânsito de uma das pessoas que vêm e nunca mais vão voltar, às vezes naquele hotel, naquele estabelecimento, instala lá um programinha, se digita teus dados, aqueles dados ficam espionados, né? Eu já vi um caso desse, que a pessoa foi e aquele computador tinha um programa espião. Tudo que ficava digitado, todas as senhas, inclusive senhas para entrar na internet, senhas de Twitter, então tudo ficou salvo naquele computador por causa desse programa. Então nunca entrar no computador alheio, né? Sempre. Quando você está em redes, principalmente redes abertas, como por exemplo wireless disponíveis em praças de alimentação, em aeroportos, sempre há a possibilidade de que alguém que tenha um pouco mais de conhecimento faça a varredura, buscando detectar os computadores que estão naquelas áreas e através de alguns números de identificação dessas máquinas, eles conseguem fazer a varredura e descobrir se existem as vulnerabilidades. Não sei se você recorda, há algum tempo, questão de uns 5 ou 6 anos, era muito comum a clonagem de telefones celulares de pessoas que passavam, por exemplo, pelo aeroporto do Galeão, de Congonhas. Sim, me lembro. Isso já acontecia muito nos telefones celulares. Imagine hoje com redes wireless abertas em computadores sem qualquer espécie de aplicativo que assegure que não venha a ser invadido por um estranho. Então, meu computador, ele tem que ter um bloqueio de acessibilidade, quer dizer, como que é, de compartilhamento, né? Isso. Ele não pode estar compartilhado, né? Esse ajuste é importante, bacana. Parabéns por você saber disso, porque nem todos sabem. Compartilhamento em rede, de impressoras, alguns ajustes são necessários. Porque ele tem lá uma opção lá, compartilhamento de foto, compartilhamento de e-mail, você tem que bloquear o compartilhamento, se você utiliza em rede aberta, que nem aeroporto, hotéis também, né? Você vai no hotel, você está utilizando lá o wireless, tem perigo da pessoa, do provedor lá do hotel, você vai pagar uma conta dele entrar no teu banco, ou nesse caso não, é mais difícil? Pode acontecer, eu diria que o próprio provedor, o próprio servidor que tiver à disposição no hotel, ele não vai ser destinado a isso, mas o criminoso que pode estar, por exemplo, no quarto ao lado ou dentro do estabelecimento, como eu disse, se ele tiver algumas ferramentas de varredura e de detecção de vulnerabilidades, efetivamente ele vai conseguir enxergar aquilo que estará disponível através das redes. E não é algo tão difícil assim. Hoje a grande maioria, dos jovens que gostam de ficar fazendo pesquisas na internet e experiências na internet, conseguem sem grande dificuldade esses resultados. Nossa, interessante. Então, já emendando o assunto, nas compras da internet, pela internet, né,
O que o senhor tem a nos dizer, assim, para fazer de uma forma para não se aborrecer? Porque existem sites seguros, né, e sites que realmente a pessoa vai lá, eu achei aqui pela metade do preço, mas não viu que o site tem que ver se tem cadeado, se quantas estrelinhas, tem aquele site ouro, diamante, né? Então, o que o senhor tem para dizer, assim, para as pessoas tomarem precauções, né, com relação a isso? As vulnerabilidades que nós detectamos nos permitem concluir, muitas vezes, que há um volume significativo de páginas clonadas de empresas idôneas. Assim como eles conseguem com grande facilidade falsificar e clonar sites de bancos, de órgãos federais, como existem, por exemplo, da Receita Federal, dos Correios, das instituições bancárias, da própria Polícia Civil, da Polícia Federal, eles não têm dificuldade em clonar esse tipo de material. Se efetivamente a pessoa que estiver acessando esses sites não adotar algumas cautelas de segurança, e dentre elas eu destacaria a princípio que quando utiliza o seu navegador para escrever um determinado endereço que pretende acessar, não utiliza aquele recurso do autocompletar, por exemplo, que aquele é um dos facilitadores de que os criminosos podem se valer. Então procure, por exemplo, se você vai digitar o nome de uma instituição bancária, digite cada uma das letras até completar. Não espere que o equipamento completo. Se existe esse ajuste no computador, você deve desativá-lo através do navegador para não possibilitar a vulnerabilidade, porque um dos aplicativos, uma das ferramentas embutidas dentro dos mecanismos de espionagem é exatamente uma que altera o teu próprio navegador naquelas configurações pré-ajustadas para que ele complete a informação nos moldes do que o criminoso pretende. E aí você vai acabar linkando com o servidor do criminoso. Algumas vezes, por exemplo, você vê... Eu estava Correiros. Um concurso, inclusive, que se anunciava da Polícia Federal, que eles estavam tentando aplicar um golpe utilizando o nome da Polícia Federal, ele anunciava concurso público para delegado e para agente. Está sempre faltando uma letra, que nem Correios estava Correiros. Essa daí eu recebi, mas eu deletei, né? Eu não entrei, mas é muito bom, muito importante saber disso, porque eu tinha esse então já vou bloquear isso também. É um dos ajustes. Então, compartilhamento, compartilhar esse auto-preenchimento, né? Exatamente. Então, é uma forma que eles se utilizam para... E esses sites, essas compras que quando você compra pela internet e não recebe, por exemplo, a empresa dá o golpe, né? Ela tem que se dirigir à delegacia no ciber e daí fazer a queixa lá mediante ao núcleo pela internet. Daí nós recomendamos que sempre que você iniciar uma negociação através da rede mundial de computadores, adote a cautela de guardar todo o material referente àquela negociação. Imprima todas as páginas. Exato, é um site que está com uma oferta convidativa, procure inclusive imprimir as imagens do site, bata um print screen da tela, nós chamamos aquela teclinha que tem no computador, para capturar a tela e vá montando um dossiê de toda essa transação. Exato. Então, se você recebe, por exemplo, um e-mail da pessoa que está ofertando o produto, guarde essa mensagem. Se você faz um depósito, guarde os depósitos. Se você faz uma transferência, guarde todo esse material. E se você eventualmente vier a ter algum problema dessa natureza, sentir lesado, porque de repente o pessoal tirou o site do ar e não atende mais, procure a unidade policial mais próxima. Não há necessidade de especificamente ser o núcleo de combate ao cybercrimes, tendo em vista que nós temos apenas uma sede aqui no centro de Curitiba. Pode procurar qualquer unidade policial levando esse material, pedindo a lavratura do boletim de ocorrência. Se a autoridade local tiver condições de, digamos, impulsionar aquela investigação e chegar até o criminoso, ela certamente o fará. Caso contrário, ela encaminhará o núcleo de combate aos cybercrimes para proceder às investigações. Então, nós vamos fazer um breve intervalo aqui. Muito interessante esse assunto. Isso aqui vai ter que dar outros programas aqui, doutor. Nós estamos aí. E estaríamos aqui daqui a um minuto. Você pode mandar sua pergunta para o Facebook, né, Kátia Pacheco, ou então para o meu Twitter, Kátia Pacheco 43. E estarei respondendo a pergunta, pode ser sobre a entrevista aqui com o Dr. Demetrios, né? E estaremos de volta em um minuto. Muito obrigada. Vi na TV que o Hospital de Clínicas atende 1.000 doentes por dia. Tem um lugar que eu não quero ir.
Disseram também que lá o paciente espera até 9 meses na fila, o que é bom para o planejamento familiar, né? Para fazer um pré-natal no HC, tem que chegar lá 2 meses antes dela engravidar, senão não dá tempo. Demora tanto tempo para ser atendido no HC, que hora marcada está virando herança, vai passando de pai para filho. Você não acha graça em brincar com a saúde, né? Nós também não. Ajude a mudar essa realidade. Doe qualquer valor. Querido telespectador, estamos aqui novamente, né, após um breve intervalo. Para quem está chegando agora, nós estamos na presença do Dr. Demetrios Gonzaga, delegado-chefe do NUCIBER, Núcleo de Combate aos Cibercrimes. Estamos aqui hoje conversando sobre os crimes, né, da internet, já falamos sobre hackers, compra pela internet, e agora tem um assunto assim que é muito, muito importante, porque os jovens hoje estão muito conectados na internet e estão muito influenciados. Eu entendo assim que as famílias têm que ter um acompanhamento um pouco maior com relação ao que os jovens estão fazendo na internet, né? Porque os pais têm que ver aquilo que estão escrevendo e está tendo muitos crimes, até por falta de informação, de esclarecimento e de educação também desses jovens, né? Então gostaria muito que o doutor Demetrios falasse sobre apologia ao crime, sobre divulgação mentirosa, ou o que está acontecendo, qual que é o maior problema hoje com relação à má utilização da internet pelos jovens? Olha, eu diria que o principal problema está vinculado exatamente aos ataques à imagem desses adolescentes e algumas vezes até a participação deles em alguns casos considerados graves em relação ao que nós assistimos. No tocante à utilização indevida da imagem, muitos casos de falsa identidade, onde alguns adolescentes utilizam a imagem de colegas ou o nome de colegas para criar perfis falsos, os denominados perfis fakes, né, onde eles efetivamente anunciam práticas não recomendadas, nada condizentes com a realidade, tentando muitas vezes até desmoralizar e denegrir a imagem dos colegas. Algumas práticas nós percebemos também de incitação, de apologia a crimes, utilizando essas mesmas estratégias de forma a criar embaraços para esses adolescentes que são vitimizados. Temos ainda um problema significativo em relação à questão do cyberbullying, que é aquela prática da utilização da tecnologia da rede mundial de computadores para atacar a imagem de terceiros, para, digamos assim, tentar diminuir, desmoralizar uma pessoa mais pacata que costuma não reagir. E o cyberbullying, evidentemente, é uma potencialização, uma evolução do próprio bullying. Mas a coisa não para por aí. Muitas vezes nós percebemos também uma outra prática mais grave, onde acontecem as agressões contra essas vítimas, e essas agressões são filmadas e posteriormente postadas na rede mundial de computadores através desses perfis, desses sites onde é possível assistir os vídeos, que é uma prática conhecida nos Estados Unidos como rap slapping. Muitas vezes, inclusive, agendam brigas através da internet, aquelas rixas, aquelas torcidas de time, de futebol. Também. Então, e a delegacia do senhor, ela trabalha assim, dentro da informação, vocês procuram saber, antecipar os acontecimentos, ou quando acontece, por exemplo, uma filmagem assim. Um caso muito recente que aconteceu foi quando picharam ali um prédio inacabado ali na Ecovilha, né? Isso. E postaram, né, na internet e fizeram apologia, né, dizendo, parabenizando, né? Isso. Então, isso que eu gostaria do senhor explicasse, porque o jovem, às vezes ele está ali querendo chamar atenção para ele, dizendo que eu sou bacana, e não sabe que está cometendo um crime. Exatamente. Então, eu gostaria que o senhor falasse, isso daí é crime? Que se ele... Muitas situações dessa natureza acabam acontecendo porque a gente detecta a questão da apologia e da incitação. Até para relembrar para quem está assistindo, que a apologia, na verdade, é um enaltecimento de uma prática considerada crime, quando a incitação é uma verdadeira provocação a que as pessoas que assistem também pratiquem as mesmas coisas.
O adolescente, até pelo fato de, segundo a nossa própria legislação, não apresentarem do desenvolvimento mental completo, muito menos apresenta conhecimento jurídico daquilo que muitas vezes acontece de uma forma destinada a praticar um crime até mais grave, induzi-lo a participar de determinadas práticas, e sem esse conhecimento ele acaba se envolvendo em algumas situações. Eu gostaria de recordar, inclusive, uma situação que se deve recordar, aconteceu em 2007 aqui, quando um jovem na cidade de Ponta Grossa, participando de uma comunidade Orkut, se não me engano era no escuro de Ponta Grossa, começou a sofrer ataques à honra dele, à imagem dele, com acusações de questionamentos acerca das preferências sexuais, da participação em crimes de pedofilia e coisas assim, e não suportando essas agressões através da rede mundial de computadores, ele ameaçou que se não parassem com aquilo, ele iria tentar um ato extremo contra a própria vida. E alguém, em vez de tentar demovê-lo dessa ideia, sugeriu a ele que teria inclusive uma fórmula, se fosse por falta de fórmula, estava encaminhando. E esse rapaz recebeu essa indicação, essa fórmula, e cumpriu na íntegra, ligando lá um determinado dispositivo no escapamento do carro e ficou aspirando efetivamente o gás carbônico até cometer o suicídio. Então, a pessoa que instigou isso, ela responde criminalmente, claro, né? Pela indução ao suicídio. E essas pessoas que acham bacana a prática de um crime, né, como pichar, pichação é um crime, né? Também, mesmo sendo menor, sou menor de idade, nada. Não, eles são também. Existe uma responsabilização. Indiciados, a responsabilização, né? O que acontece é que, segundo a nossa legislação, o Estatuto da Criança e Adolescente traz a previsão de que o adolescente ele não responde pelo crime, mas por um ato infracional, como equivalente, não tendo uma pena, mas sim uma medida socioeducativa. Mas é bom ressaltar para aqueles jovens que acham que não vai dar em nada. É bem essa frase que eu queria que o senhor falasse. Exatamente, como eles acreditam nisso, eles acham que inclusive não há possibilidade de recolhimento, mas em casos extremos, de extrema violência, pode sim haver esse ponto, essa medida de recolhê-los para que efetivamente possam ser tratados de uma forma mais conscientizadora de que aquilo que eles fazem efetivamente se traduz em algo grave. Tem situações, inclusive, que nós recordamos aí, em que um adolescente de 14 anos estimulou agressões contra uma professora aqui no bairro do Capão do Imbuia. Ele criou uma mera comunidade, eu odeio a professora tal. E de odeio, eu digo sempre, odiar, ou amar, ou gostar ou não gostar das pessoas é um direito que todos têm, evidentemente. Só que quando isso acaba se traduzindo numa indução a uma prática mais grave, como a violência contra um professor, essa situação fica evidentemente mais perigosa, traduz assim um risco muito maior à própria segurança das pessoas que estão sendo atacadas através dessa prática. Recordo que nessa página em especial, alguns começaram a dizer, nós temos que dar uma surra nela depois da aula. Alguém falou que ia levar uma faca e, por último, o último garoto que se manifestou, ele disse, eu sei onde meu pai guarda a arma. Veja que essa situação vai evoluindo e mesmo que sejam 1.000, 2.000, 5.000 pessoas que participem desses perfis ou comunidades de relacionamento, nós estaremos fazendo a análise de cada um desses usuários, desses participantes, desses amigos, para saber se efetivamente aquilo que eles disseram, ou aquilo que eles efetivamente postaram, se traduz ou não na indução, ou na apologia, ou na incitação de uma prática criminosa. No mínimo é uma apologia, né? No mínimo é uma apologia, dependendo da provocação, evidentemente pode ser até incitação. E realmente, eu me lembro desse caso aí, e é uma situação muito grave. E o jovem acha que, eu sou menor de idade, não vai acontecer nada, mas como o senhor disse, pode ser preso. Vai lá pode ser recolhido, evidentemente. Recolhido, né, que fala, né? Mas não vai para uma cadeia, mas vai para o centro lá de reabilitação do menor. E não é nada fácil a vida lá. E não é nada boa. Tem um detalhe que, infelizmente, eles esquecem. Eu percebo quando eu faço algumas palestras, eu noto a alteração, inclusive, de comportamento, porque eu digo sempre, você participar ou fazer palestras para adolescentes exige uma cautela maior, porque, inclusive, você tem que efetivamente traduzir, você tem que transmitir a informação de forma que ela possa ser, digamos assim, assimilada, sem se traduzir também numa provocação.
Uma situação, não sei se você recorda, quando aconteceu num colégio aqui de Curitiba também, que alguns adolescentes filmaram cenas de sexo dentro de um banheiro. Colégio estadual. Isso, ficou circulando essa informação através dos Bluetooths, dos telefones, até na hora que caiu, as imagens foram paradas nas mãos de pessoas maiores de idade que começaram a distribuir através de sites. Isso já se traduz efetivamente no crime de pedofilia. Tá? E quem divulga também responde criminalmente, né? Então, exatamente. Principalmente, né? Quem divulga. Exato. Eu achei interessante que o colégio, naquela época, tomou diversas providências no sentido de coibir aquela prática e de conscientizar os alunos e os pais. Recordo que eu fui em 3 períodos, manhã, tarde e noite, fazer palestra aos alunos e o auditório nos 3 períodos esteve efetivamente lotado. Interessante, todos os adolescentes, bacana isso. Eu achei bacana que os adolescentes prestaram atenção. E eu me propus, inclusive, a retornar numa próxima oportunidade para fazer uma palestra para os pais acerca da responsabilização, porque tem uma responsabilização na esfera civil. Os pais acabam respondendo na esfera civil, pagando ações de indenização por danos morais. É incrível o que eu vou te dizer, mas quando nós retornamos para a palestra para os pais, naquele mesmo auditório, onde tinham 400 alunos em cada um desses períodos, apareceram 6 pais para assistirem à palestra. Os pais estão realmente desinteressados com relação à educação. Foi o que eu falei no começo. Os pais têm que prestar mais atenção na educação dos filhos, porque a rede social hoje é que está educando. Então, o que eles veem, o que eles escutam, eles acham que é legal. Né? Então, legal não estudar, é legal surrar os outros na rua, pôr fogo no gato, quer dizer, isso é absurdo, né? Mas eles colocam isso, eu já vi isso, né? A verdade é que quando, no desenvolvimento, nosso desenvolvimento educacional, nós somos constantemente acompanhados pelos professores. Então, quando erramos, eles estão prontos a nos corrigir e mostrar, não é desta forma, a forma correta é esta. Agora, se você deixa que uma televisão ou que um computador possa educar o teu filho, não vai ter ninguém acompanhando ali para dizer o que é certo e o que é errado. Exatamente. Se os pais não conscientizarem, efetivamente vão acabar até sofrendo muitas vezes as consequências na esfera civil. Exatamente. Mas infelizmente o tempo já passou e nós estamos aqui no final do programa. Eu agradeço muito a sua presença, Dr. Demetrios. Espero recebê-lo aqui mais uma vez ainda, porque você aí de casa pode mandar suas perguntas, estaremos respondendo e traremos até o assunto aqui, quem sabe, para uma nova entrevista, né, com o Dr. Demetrios, porque o assunto é muito extenso, é assunto aqui para umas 10 entrevistas, né, Dr. Demetrios. Eu gostaria muito de agradecer o Lady Lloyd Território da Mulher e o Mundo Egípcio Casa, né, pela colaboração aqui do nosso estúdio, e um grande abraço e uma ótima semana para todos. Muito obrigada.